Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 3. Diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você pode sentar? Nessa oportunidade, nós queremos falar de algumas coisas muito comuns que têm sucedido ao longo de alguns anos. A Bíblia diz que: rogo-vos, pois, irmãos, apresentai-vos perante Deus, e que é o vosso culto racional. E ele diz, é a renovação do vosso entendimento. Irmãos, entendimento é algo precioso. Conhecimento, tanto das coisas naturais quanto das espirituais. Se a questão é conhecimento, isto vai fazer diferença na vida das pessoas. Conhecimento é uma pérola preciosíssima que está aí no mundo, mas é uma pérola que você não encontra na superfície da terra. É uma pérola que você só acha cavando profundamente. Então, uma das coisas que tem acontecido no nosso meio, no meio chamado evangélico, falando de uma visão geral, são alguns problemas terríveis. E o que nós temos visto, já repetindo o que nós temos falado, é que as igrejas, as organizações, têm sido a principal causa do enfraquecimento do próprio evangelho e da igreja. Por quê? Por causa das ideias erradas. Irmãos, você, se está caminhando na seara do Senhor Jesus, você tem um objetivo. O teu objetivo é cada vez mais servir ao reino de Deus. Amém? Não é esse o nosso objetivo? Cada vez mais, se hoje Deus está contando com a sua vida um pouquinho, você quer que amanhã Ele conte mais. Você quer que amanhã Ele conte cada vez mais, e quanto mais o tempo vai passando, mais Deus vai envolvendo a tua vida no reino, a ponto de Deus te separar exclusivamente para o serviço dEle. É esse o objetivo. Tem que ser este o objetivo de um cristão. Que cada dia Deus conte mais e mais com a vida dele. E, tanto quanto mais o nosso entendimento é libertado, nós começamos a percorrer a estrada de que um dia a nossa vida esteja 100% envolvida com o reino de Deus. Que você acorde trabalhando para o reino. Leve o seu dia trabalhando para o reino, tendo a sua vida útil ao reino de Deus. É esse o nosso objetivo. Mas, se faltar entendimento em certas áreas, nós nunca atingiremos o objetivo que nós estamos planejando com a nossa vida, que é de ela ser útil ao reino de Deus, estar realmente no altar de Deus. E o grande problema não está fora da igreja, não. Porque Jesus disse que não vem sobre nós tentação senão humana. Ele está mostrando que as forças das trevas, elas estão limitadas contra a sua igreja. Inclusive ele mostra que a igreja é muito superior, porque ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, se Deus me dá todo o poder, é um poder pleno, a igreja é investida de um poder tremendo. Por que nós vemos tantas quedas? Por que nós vemos tantos desviados? Tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas emocionalmente dentro da igreja? Por que nós vemos esse caos? E quando nós vemos,
essas situações, detectamos que as pessoas se feriram não lá no mundo. As pessoas se machucaram não com as coisas do mundo, mas a maioria dos desviados que nós conversamos, eles têm sempre uma história para contar de dentro da igreja, onde ali nós identificamos a raiz de todos os males na vida daquela pessoa. Isso é uma situação terrível. Por isso que nós não podemos ter um meio entendimento, nós temos que mergulhar na Escritura, meditar de dia e de noite, como diz o Salmo número 1, para que Deus nos revele as coisas profundas e nós possamos andar em perfeição. Como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não querendo usurpar a cadeira de perfeição, mas diminuir os erros da nossa vida, pelo menos. Uma coisa, meu irmão, que está acontecendo terrivelmente, são as chamadas igrejas das oportunidades. Quanta gente machucada com isso. Irmão, você tem que ir além disso. Você não tem que ser um crente de oportunidades. Já tem crente que se projeta, pro dia tal, eu vou na igreja tal, que lá tem uma programação assim, e lá eles dão oportunidade para todo mundo. O que é essa oportunidade? O camarada ir à frente, dar uma palavra, falar alguma coisa e, enfim, isso é uma migalha diante do ministério que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós não temos que nos estar projetando para alcançar uma oportunidadezinha dada por homens. Nós temos que estar equacionando a nossa vida para alcançarmos o ministério das mãos do próprio Senhor Jesus. E realmente sermos instrumentos de poder, instrumentos que Deus possa usar a nossa vida para fazer diferença na nossa geração, no mundo, na sociedade em que vivemos, que Deus conte realmente com as nossas vidas. Mas a gente vai vendo os problemas, entra em igrejas por aí, eu já vi isso, pessoas até espíritas, que não tem nenhum conhecimento do reino de Deus. Ah, você aí que está nos visitando, vem cá, tem uma oportunidade de dar uma palavra. E a pessoa fica até constrangida. Eu não, pode vir, ainda insistem, vem. E a pessoa chega na frente, meu irmão, não tem muito para falar não, porque eu sou espírita, né? E fala. Meu irmão, há uma bagunça no reino de Deus, bagunça que nós que temos a visão ministerial não podemos permitir. Nós temos que quebrar essa sequência terrível que está se desenvolvendo dia a dia. São as chamadas igrejas das oportunidades. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque eles não têm a palavra para pregar. Então querem preencher horário de culto, dando oportunidade para um, oportunidade para outro. É oportunidade para criança, é oportunidade para adolescente, é oportunidade para o jovem, oportunidade para o visitante. Porque eles perderam a visão do reino de Deus, já não estão recebendo nada mais de Deus para anunciar. Então tem que preencher 2 horas de culto com oportunidade para A, B e C, porque eles mesmos já estão vazios. Tem mais nada para dar para ninguém. A igreja já está funcionando como funciona um botequim em qualquer esquina. Esta é a verdade. Já não está mais ensinando sobre as coisas do reino. E os cargos? Outro detalhe são os cargos. E lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 em diante, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Ainda existe em algumas igrejas essa tradição da imposição de mãos, e isso é algo que é centenário, existia naquela época também, na época de Paulo, em que eles reuniam e colocavam, impunham as mãos sobre a pessoa, orava e consagrava, vamos assim dizer, né? Há uma função A, B, C ou D. Mas Paulo está dizendo, olha, não faças precipitadamente.
E em outra passagem de 1 Timóteo também, capítulo 3, versículo 6, Paulo aconselha que aquele que é novo na fé, ele diz, o neófito não pode estar assumindo nada. Não separe essas pessoas para cargo nenhum. Ou seja, vamos ver a maturidade da vida das pessoas. Mas, meu irmão, esse negócio de cargos é outro detalhe. As pessoas saem por aí abrindo igreja fora da direção de Deus. Abrindo igreja não. Abrindo espaço e colocando faixa de igreja. Totalmente fora da direção de Deus. E aí, para mostrar serviço para a matriz, né? Para mostrar que lá na congregação as coisas estão acontecendo e que Deus está aprovando a obra, eles começam a distribuir carro. Tu passou na porta, já joga um laço em cima de você, te puxa para dentro, você vai assumir isso. Tu foi lá visitar, olha, teu lugar é aqui, Deus tem uma obra contigo aqui, e começa essa distribuição de cargo desenfreada, que tem sido uma das principais causas da destruição da própria igreja. Meu irmão, uma pessoa com 1 ano de igreja não tem condições de estar à frente pregando. Você tem que estudar 4 horas para pregar 10 minutos. Você passa 10 anos estudando para um dia poder estar à frente pregando alguma coisa. Hoje as pessoas querem estudar 5 minutos e pregar 2 horas. É o contrário. E há pessoas que terão um alto preço a pagar quando Jesus chamar para prestar contas, meu irmão. Pessoas que estão muito bem nas suas igrejas, no banco, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, aí vão visitar outras igrejas, aqueles mercenários que querem apresentar trabalho, né? Que querem dizer que Deus está abençoando o ministério, distribui logo o cargo para os novatos. E se tem uma coisa, meu irmão, que novato gosta, é de posição. É de cargo, é de destaque. E Paulo diz que isso não deve ser feito, porque vai fazer com que o neófito caia em quê? Na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Não foi justamente a aspiração de um cargo fora do propósito de Deus? É o que tem acontecido com muitos dos nossos jovens irmãos, e o fim é ser desviado. Não pode ir para frente de uma batalha sem Jesus mandar, porque ele vai desguarnecido, vai sem garantia. Se você soubesse, meu irmão, que é chegar em certos lugares e ter que pregar rasgadamente, sabendo que o pastor que está atrás de você é o principal alvo daquela palavra, porque o Espírito Santo já te mostrou, e você não engolir palavras, meu irmão, tem que ter uma caminhada para isso. E você ainda diz assim, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Para pregar não é brincadeira. Jesus te manda, ele disse, olha, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Muita gente, meu irmão, não tem coragem de chegar e dizer certas coisas, porque acha que está dentro da igreja dos outros, porque acha que não pode falar uma palavra que é contrária ao ministério, às atitudes do ministério, pois a gente não tem isso, porque já temos uma caminhada, já temos uma experiência, já sabemos convictamente quem é que põe o pão à nossa mesa, já sabemos a quem devemos prestar obediência. Então, meu irmão, essas distribuições de cargos que tem por aí também são o principal fato da destruição da vida de muitos dos nossos irmãos. Quando você vê isso, meu irmão, abra a tua boca mesmo e fale, mencione a Escritura. Não tenha medo não, Deus vai te dar unção para você repreender os que têm feito da casa de Deus uma negociata. É esse o nosso ministério. E se você está aí, essa unção vai repousar sobre a tua vida também, meu. Para que você anuncie aos 4 cantos a verdade. Essas ideias que eles fazem nos carros, vou consagrar você a isso. Vou consagrar você àquilo. Por quê? Porque eles acham que por estar consagrando, eles são superiores. Eles acham que essa ideia de eles consagrar alguém, dá a eles uma ideia de superioridade. Eles consagraram. Aí tem algumas reuniões que a gente frequenta que é a tremenda palhaçada. Esse mês eu consagrei.
5 obreiros ao ministério. Vem outro, poxa, ano passado eu consagrei 10 pastores. Aí a gente tem aquela perguntinha um pouco sarcástica. Diz assim, consagrou quantos? 10. Quais deles estão dirigindo igreja? Não, meu irmão. Pastor é quem dirige igreja. Pastor é quem Deus põe um rebanho na mão dele. Consagração não significa... mais nada. Amém, irmão? Você tem que ter a visão do reino. Se você crescer na graça e no conhecimento e for um obreiro aprovado, você vai sair do banco para a obra que Deus tem contigo. Você não precisa de oportunidade nem de cargo. Quem precisa disso são os fracos, que ainda não aprenderam a receber a luz de Deus diretamente na sua vida. Mas aqueles que já aprenderam a entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus, esses, meu irmão, não precisam de oportunidades. Vai chegar na hora certa, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiros, vai dar o fruto na estação própria. Amém? E quando Jesus abre uma porta, meu irmão, ninguém fecha. Outra coisa que nós temos visto muito terrível são os testemunhos. Esse se torna uma verdadeira comédia. Tem igreja, meu irmão, que vive de testemunho. Por quê? Porque você chega perto do pastor também e ele precisava estar sentado no banco da escola dominical, não sabe nada de Bíblia, não tem nenhuma experiência com Deus. Essas igrejas que na maioria dos casos acham que quem faz seminário é pastor. Nós estamos cansados de falar que seminário não forma pastor. Não adianta, eu fiz seminário, e daí? Pouco importa. Qual o conhecimento bíblico? Não tem conhecimento bíblico? Não adianta o seminário. Deus só chama para a sua obra o obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Se não tem conhecimento das coisas de Deus, está lá desfrutando de um cargo de pastor, não foi Deus que pôs, com certeza. Então, os testemunhos. A pessoa, porque era um traficante, porque era do submundo, das drogas, das prostituições, aí chega dentro da igreja, me converti, se converteu, eu era isso, era aquilo. A pessoa, um mês passeando dentro da igreja, começa logo a receber um monte de oportunidade. A igreja começa a colocar faixa, testemunho de fulano, testemunho de fulana, que era ex isso, ex aquilo outro. É o ex-bruxo, é a ex-feiticeira, e por aí vai. Meu irmão, não tem testemunho maior do que o de Lázaro. 4 dias sepultado. E, no entanto, o evangelho se resume nisso. A gente passa o ano todo pregando que Jesus ressuscitou Lázaro. O que transforma a vida das pessoas não são os milagres, não é contar os milagres, é contar os princípios cristãos. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós. Deus vela, não é sobre os milagres, Deus vela sobre a sua palavra. Então, há conceitos terríveis que arrancam o centro da palavra para outras ideias. A Bíblia mostra que 10 leprosos foram curados. E daí? Quantos voltou? Só 1. E os 9? Foram curados. Milagre não transforma a vida de ninguém. Quando aqueles homens souberam que Lázaro tinha sido ressuscitado, o que eles planejaram? Ouviu o testemunho dele? Planejaram matá-lo. Jesus ressuscitou Lázaro? Vamos matar ele e vamos matar os 2 logo. Lá em Atos, capítulo 22, a partir do 17 ao 21, Paulo tentou lançar mão desse recurso, mas Jesus não deu crédito para ele. Paulo, quando está no templo orando, conforme ele fala, Jesus diz assim, Paulo, sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. Aí Paulo diz assim, mas Senhor, eles sabem que eu era um perseguidor, eles sabem o que eu fazia, que eu acontecia, eles sabem de tudo isso. E Jesus diz assim, mesmo assim, sai, eu vou te enviar para os gentios de longe, sai de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho.
Meu irmão, se testemunho do que nós fomos, do lixo que nós fomos no nosso passado, se isso resolvesse para transformar vidas, Jesus diria assim, não, realmente, Paulo, você foi um assassino, você tem um testemunho terrível, prega para esse povo, dá o teu testemunho que vai todo mundo se converter. Jesus, não, ninguém vai te ouvir, não importa o milagre, não importa o teu testemunho. E aí, meu irmão, começa o que nós temos visto. As pessoas saem gravando fitinha por aí e começa de igreja em igreja vendendo fitinha. E aí entra um monte de besteira. Às vezes a pessoa até tem um testemunho, mas entra um monte de enfeite, um monte de coisa que não tem nada a ver. Isso não vai transformar a vida de ninguém. A única fonte de transformação é a palavra. A fé vem o quê? Pela palavra. As curas vêm por quê? Por guardar a palavra. A libertação vem o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, meu irmão, outro problema são os testemunhos. As pessoas estão umas explorando as outras dentro da igreja. Não deixa nem a pessoa criar raiz. Não, você veio de muito profundo das trevas. Você pode dar o teu testemunho, nada disso, meu. Quanto mais profundo uma pessoa desceu no mundo das trevas, mais tempo de banco ela vai precisar, mais ela vai ouvir para que possa ser curada, restaurada, cicatrizada da sua alma, do seu espírito. As pessoas estão fazendo o contrário. Ah, você era o bruxo, fulano de tal, então agora você já pode ser pastor, que absurdo. Aí o homem assume o pastorado, ensinando técnicas de bruxaria. Nós já ouvimos isso. Por quê? Está faltando raízes. Então, meu irmão, que você possa realmente mergulhar no conhecimento, no entendimento da Escritura. Porque você tem que ser usado por Deus para dar aula para pastores, para dar aula para missionários, para dar aula para essas pessoas que estão atrás de púlpito, meu irmão, e não sabem de nada, estão errando constantemente, estão pondo a vida dos outros a se perder. Resultado, hoje a pessoa está dando testemunho, agenda cheia o ano todo, daqui a 2 meses, cadê fulano? Voltou para o mesmo submundo que vivia. Isso é glória a Deus ou é vergonha ao Evangelho ou é vergonha à igreja? Existe muita pressa de fazer as pessoas darem testemunho. Muita pressa, como se o Evangelho precisasse de testemunho, como se a ressurreição de Cristo e o seu poder e a sua palavra já não fosse testemunho suficiente. É suficiente. Amém? É suficiente. Nada supera a palavra. Então, meu irmão, você precisa ter conhecimento pleno para detectar os problemas. Senão amanhã você assume um ministério e a obra que Deus puser na sua mão vai tomar o mesmo rumo. Você vai ser mais um desses distribuindo oportunidades para estranhos. Para quem se conhece é diferente. Para quem nós conhecemos é diferente. Para quem nós já vimos que tem raízes espirituais é diferente. Mas para estranho, não, meu irmão. Só se o Espírito Santo apontar. Amém. Você vai distribuir cargos se não tiver conhecimento. E você vai pegar qualquer um sem raízes espirituais e vai botar à frente para dar testemunho. Quando Paulo saiu a pregar, meu irmão, nas 13 cartas e epístolas que ele escreve, ele menciona o testemunho dele em 2, 3 versículos. O resto tudo é ele falando do arrebatamento, falando da volta de Jesus, falando do cumprimento das profecias, falando do sacerdócio de Cristo. Então, ele não vivia por aí anunciando que um dia ele tinha sido um assassino. Acabou, é passado. Se Deus faz questão de dizer que dos vossos pecados não mais me lembro, os lancei nas profundezas do mar, fica as pessoas o tempo todo afrontando os outros com as obras mortas e infrutuosas das trevas. Chegam dentro da igreja, contam coisas terríveis. O Evangelho não precisa disso não, meu irmão. É bem-aventurado que medita de dia e de noite na lei de Deus. Eu não preciso tomar conhecimento do pecado de ninguém, das obras mortas, das transgressões, do lixo que os seres humanos sem Deus cometem, todos nós. Não precisamos estar trazendo isso à tona, não. Não é isso que edifica a fé de ninguém, não. Não é isso que cura o enfermo e expulsa demônio, não. Não é isso que dá poder, não.
O poder está naquilo que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Amém, meu irmão? E é assim que nós temos que viver. Nunca trocar nada pela palavra. A palavra é suficiente. Temos até alguns episódios de pessoas nos pararem. Foi mais de uma vez esse caso. Eu estou procurando uma pessoa para dar um testemunho. Lá na minha igreja, diziam uns. Lá na sua igreja tem alguém que tem um testemunho? Imagina, você tem ou não tem um testemunho? Você conheceu ou não conheceu um Deus vivo e poderoso? Você tem ou não tem autoridade sobre o reino das trevas? É claro que você tem testemunho. Aí é aquela velha história que a gente já falou. Porque alguém vem de um submundo terrível, as lideranças exaltam esses mais do que aquele que nasceu num lar cristão. Quem tem mais valor, meu irmão? Quem nasceu num lar cristão, cristão realmente, que aprendeu a palavra desde a sua meninice? Ou alguém que começou a passear na igreja 6 meses e 1 ano? Quem tem mais para falar de Deus? Não, mas fulano, né, como dizem uns, tem um belo testemunho. Meu irmão, eu também tenho um belo testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, eu nunca fui um homossexual. Glória a Deus, eu nunca conheci a prostituição. Glória a Deus, eu não sei o que é um cigarro de maconha. Glória a Deus, eu não sei o que é cheirar uma cocaína. Eu tenho esse testemunho que eu glorifico a Deus. Amém? E as pessoas acham que tem que ser o contrário. Não! Desde que você nasce, o teu viver até o teu morrer, você tem que ter dignidade, tem que zelar pelos atributos morais que estão dentro de você. Você não precisa ir no submundo para depois vir dizer, Deus está na minha vida. Não, se Deus está na tua vida, você não precisa dessas coisas, não. Todos nós temos o nosso passado de trevas, todos nós somos pecadores, mas a igreja de Jesus Cristo não subsiste com isso. Amém? O evangelho de Jesus Cristo, ele se mantém por si só. Se nós pregarmos o tempo todo a palavra, mesmo que ninguém possa dizer que eu fui curado de câncer, eu fui curado disso, curado daquilo, mesmo que você não haja esses testemunhos, a igreja está aí firme e forte, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E quando você sair por aí, meu irmão, você tem que ser um obreiro aprovado. Não adianta você sair por aí como alguns pensam que vão fazer e quebram a cara. E como quebram? Chega em eventos, chega em igrejas, chega em lugares e começa a querer falar das obras que praticava antes de conhecer Jesus. Isso não quer dizer nada. A gente fica esperando, nós que estamos na plateia muitas vezes, ficamos esperando alguma palavra de edificação, ficamos esperando algum conhecimento das coisas de Deus, ficamos esperando alguma revelação da Escritura e não tem nada. Sai todo mundo dizendo assim, fulano era realmente um lixo, né? E de Deus, o que é que nós aprendemos hoje? Nada. Amém, meu irmão? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E por causa de testemunhos, nós estamos vendo horrores aí, inclusive na televisão, porque as pessoas não aprenderam a olhar para a palavra, estão se espelhando em testemunhos. Nós temos que deixar de ser meninos, temos que deixar de ser crianças, temos que ser maturos e dar crédito àquilo que tem que ser dado. Jesus disse, examinai, pois vós cuidais, ter nelas a vida eterna. A vida eterna está onde? Na Escritura. Não está no testemunho de ninguém. Eu não preciso ouvir testemunho de ninguém. Eu tenho o meu próprio. Eu bem sei o que eu era e o que eu sou. Amém?